Graça e paz, irmãos. Vamos abrir no Evangelho de João. No Evangelho de João, capítulo 17, versos de 1 até o 4. Vamos ouvir a leitura. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Desde o capítulo 13 do Evangelho de João, já na véspera da crucificação de Jesus, ele vinha conversando com os seus discípulos. Ele vinha se dirigindo aos seus discípulos, uma despedida da terra e principalmente dando instruções e orientações aos seus discípulos. Até o capítulo 16, ele vem conversando, se dirigindo aos discípulos. Mas no capítulo 17, muda. Ele vai se dirigir ao Pai. Ele vai fazer uma oração. É até chamada de oração sacerdotal. E Jesus começa, como vimos na leitura, falando, se dirigindo ao Pai, acerca da sua morte na cruz e da vida eterna que ele iria conceder àqueles que foram feitos participantes com ele da sua morte e também da sua ressurreição. Vida eterna é a vida do próprio Deus, é a vida de Cristo. O próprio Cristo é a vida eterna. A palavra diz isso lá na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 20, ali nos é dito que o Filho, Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vamos ouvir a leitura. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Muito importante perceber isto. Este quem? O Filho de Deus, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é a vida eterna. A vida eterna não é apenas a possibilidade de viver eternamente. Quando as Escrituras falam de vida eterna, isso significa algo mais do que existência eterna. É muito mais do que existência eterna. O próprio Jesus é a vida eterna. Cristo vivendo em mim é a vida eterna. E isso é muito significativo para nós, os que cremos, é
a vida de Deus, é Cristo vivendo em nós a sua vida, é a vida de união com Deus, e isto vale a pena, muito a pena. Isto é bom. Nós nascemos separados da vida de Deus. A palavra diz que o pecador, ele nasce separado da vida de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 18, ali fala dessa separação do ser humano caído no pecado da vida de Deus. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Alheios, a outra versão diz separados. Separados da vida de Deus. É assim que o homem nasce, que o pecador nasce, separado da vida de Deus. Deus mesmo impediu o pecador de ter em si mesmo a vida eterna. O próprio Deus impediu. Gênesis capítulo 3, versículo 22, 23 e o 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Percebemos aí que o que Deus queria para o homem que ele criou era a vida eterna. Deus queria que o homem tivesse vida eterna em si mesmo. Ele foi criado para isto. O propósito de Deus. Vida em união com Deus. Mas o homem não comeu do fruto da árvore da vida, que o próprio Deus está dizendo que essa vida da árvore da vida é vida eterna. E o homem poderia comer, porque aí em Gênesis capítulo 2, versículo 16, pode ler o 17 também. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você pode ler também o versículo 9. Do solo fez o Senhor brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e árvore do conhecimento do bem e do mal. Você percebe aí que Deus colocou a árvore da vida no centro. É dito aí que foi colocada no meio do jardim a árvore da vida. E nós sabemos que esta vida representada nesta árvore é a vida eterna, porque acabamos de ouvir a leitura, Deus falando que era a vida eterna, que o homem não poderia comer depois que pecou para não ter a vida eterna em si mesmo. Então era vida eterna, irmãos, vida eterna. E você viu também no versículo 16 que Deus disse para o homem. Vamos ouvir novamente a leitura do versículo 16.
E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Isso. Não foi um pedido. Agora vamos aqui ver que não foi um pedido, foi uma ordem. Diz aí que Deus deu uma ordem ao homem. E começou assim: de toda árvore do jardim comerás livremente. Você pode comer de toda árvore do jardim. Então o homem podia comer da árvore da vida. Deus ordenou que ele comesse. Só que tinha uma árvore que essa não era para comer, que é o versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Dessa não. A palavra de Deus estava estabelecida. Não e não. Mas o homem comeu. Ele comeu justamente daquela que ele não poderia comer. E aí, ele não poderia mais comer da árvore da vida, porque agora ele era um pecador, e Deus não dá vida eterna ao pecador. O pecado entrou no ser humano e agora ele se tornou impróprio para receber em si a vida eterna. Ele não pode receber. Deus não coloca a vida eterna, que é a vida dele mesmo, no pecador. Nesse sentido, o homem nasce separado da vida de Deus, como ouvimos a leitura agora há pouco lá em Efésios 4:18. Ele nasce separado da vida de Deus e mais, não só separado, ele nasce separado e interditado. Ele não pode mesmo receber a vida eterna. Como pecador, não. A vida eterna é a grande promessa de Deus para nós. E esta é a promessa que Deus nos fez: a vida eterna. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez: a vida eterna. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estou aqui citando 1 João capítulo 5, verso 10, 11 e 12. Pode até ser confirmado. 1 João capítulo 5, verso 10 ao
12. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. É a palavra. Onde está a vida eterna? Está no Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O Filho de Deus, Jesus Cristo, veio para ser em nós esta vida eterna. Ele é a vida eterna. Você não vai encontrar vida eterna em outro conceito senão este: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo só é a vida eterna naquele que creu que com Ele morreu e ressuscitou. Portanto, creia na palavra de Deus, que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo, e terá o Filho de Deus vivendo no seu interior. A vida eterna no nosso interior é Cristo mesmo vivendo em nós. A vida eterna é uma pessoa, a pessoa de Cristo em nós, se manifestando, se revelando, habitando e vivendo. Basta crer e mais nada. Crer somente. Aqui está uma questão, né? Crer. Tem gente que crê, tem gente que não crê. Eu não sei porque um crê, o outro não crê. Eu só sei que eu creio. Creio pela graça de Deus. E é muito bom. É gostoso. E se você não crê ainda, então creia. Se eu fosse você, eu cria. Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a hora. A minha hora chegou. Ele está conversando com o Pai. Que hora é esta? É a hora da cruz. Acabou o meu ministério na terra. Agora é o meu sacrifício, é a cruz do Calvário. Agora é a minha morte na cruz, mas eu vou levar aqueles que eu vim salvar comigo. Eles vão morrer comigo, eles vão morrer em mim. Para quê? Para que na ressurreição eles também ressuscitem comigo, e assim eu vou conceder a eles a vida eterna. A vida eterna a todos aqueles que o Pai deu para ele. Era o que Jesus estava conversando com o Pai. Estava dizendo ao Pai: para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Então aqueles que o Pai deu ao Filho,
o Filho vai conceder a vida eterna para eles. Jesus Cristo tem esta autoridade de dar a vida eterna a todos quantos o Pai deu a Ele. Eu só estou dizendo o que está escrito e nada mais. Jesus está dizendo ao Pai, é uma oração. Agora chegou o momento pelo qual eu vim ao mundo. Jesus fez muitas obras aqui na terra, mas agora ele se refere à obra no singular. Você pode ver lá depois que ele está se referindo à obra no singular. É a obra inigualável da cruz do Calvário. Jesus diz para o Pai, tendo consumado a obra que me deste a fazer. A obra que me deste a fazer. Ele fala como que se já tivesse acontecido, porque ele fala pela fé e está seguro de que iria fazer a vontade do Pai. Não são obras, mas obra no singular. Todas as obras de Jesus na terra, todas as obras de Jesus, todas as suas obras na terra, ele poderia ter feito sem vir à terra. Mas a obra que o Pai lhe confiara a fazer, para fazê-la, ele teria que vir. Pelo seu poder, ele fez o homem. Mas para salvar o homem, ele teve que se fazer homem também, ele teve que vir. Foi o que ele disse na cruz, no finalzinho da sua vida. Ele disse lá em João 19:30, vamos ouvir o que Jesus disse no finalzinho da sua vida. Ele disse isso e entregou o Espírito, diz o texto. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Está consumado. Com isso, Jesus curvou a cabeça e entregou o Espírito. Entregou ao Pai. Está consumado. Foram as suas últimas palavras antes de morrer. Missão cumprida. Está feito, terminado, consumado. O que foi consumado na cruz? O preço do pecado foi pago totalmente. A maldição que estava sobre nós foi destruída definitivamente. O trabalho da redenção estava agora realizado e perfeito. Na cruz do Calvário, Jesus carregou os nossos pecados e deu um fim em todos eles. Na cruz, Jesus morreu pelos pecados, pelos pecadores e com os pecadores.
Na cruz, Cristo atraiu todos a si. E esses todos que ele atraiu a si foram crucificados e mortos com ele para o pecado. Cristo não só tirou os nossos pecados, mas também nos matou para o pecado, nos libertando totalmente, permanentemente e perfeitamente. Na cruz de Cristo nós fomos perdoados, anistiados e alforreados. Nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo e com Ele crucificados e também ressuscitados. Cristo no Calvário triunfou sobre o demônio e tudo que dele procede. Na cruz, Cristo abriu o novo e vivo caminho para a presença de Deus pela sua carne rasgada. A vitória de Cristo no Calvário me garante vida eterna e salvação eterna. O projeto de salvação do Calvário está terminado, pronto e perfeito. Não há nada que você possa acrescentar para melhorar o que Cristo fez por nós, o que Cristo fez por você. É uma salvação pronta e perfeita. Nada precisa ser acrescentado à cruz do Calvário. O que eu tenho que fazer? Nada. Ele já fez tudo. Basta crer e confessar a sua morte e ressurreição em Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus nos ajude a conhecer a obra do Filho amado consumada na cruz. A palavra grega traduzida aí por consumado é tetelestai. É a mesma palavra que um juiz romano escreveria sobre o certificado de dívida de um criminoso, libertando para mostrar que a sua dívida, a sua conta com a justiça estava cumprida totalmente e que ele estava totalmente livre. A nossa pena, a pena do pecador, era uma pena de morte. Você sabia? A pena do pecador é uma pena de morte. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Tem outros textos mostrando isso. E essa nossa pena de morte foi cumprida em Cristo. Cristo nos levou a morrer com Ele. Nós fomos executados em Cristo para sermos totalmente e verdadeiramente livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, irmãos, permanecer preso depois de liberto é sinal de insensatez, incredulidade ou até mesmo burrice.
Já está livre, mas não quer sair da cadeia? Você está livre, liberto, mas eu quero ficar aqui na minha cela de prisão, eu quero ficar aqui prisioneiro. O que é isso? Jesus já nos libertou, Ele já fez a obra. Qualquer tipo de pecado, qualquer que seja o seu pecado, a sua situação, já foi resolvida na cruz em Cristo. Já estamos livres, só precisamos crer, receber, abraçar, se alegrar com essa tão grande libertação de Deus. Só precisamos crer. Está consumado foi o brado de Jesus, momento antes de morrer, anunciando a todos que a obra da redenção, a obra que Deus o Pai confiou a Ele para salvar e libertar o ser humano, estava terminada. O véu do santuário se rasgou de cima a baixo em dois, e o homem que crê pode entrar confiadamente à presença de Deus. A obra de Cristo não é um tampão ou um remendo. É uma realização perfeita. Ele realizou uma obra perfeita. O projeto de salvação dos homens está terminado e perfeito. Não precisamos fazer nada, porque Cristo já fez tudo. Estamos agora, irmãos, no terreno da graça suficiente de Deus. E esta graça faz tudo sem receber nada em troca e nem troco.